Em 1998, um grupo de jovens atletas resolveram criar uma escolinha de basquete na Cruzada São Sebastião, uma comunidade que fica situada no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Um projeto voluntário que, com o passar do tempo, ampliou o leque de atividades esportivas de comunidades atendidas. Eu vou conversar com um dos fundadores e gestor do projeto Basquete Cruzada, Wagner da Silva. Wagner, prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Me diz uma coisa, você nascido e criado na Cruzada, é isso? Correto. Como é que foi a sua adolescência nesse espaço? Foi sua muito... infância, adolescência, né? Enfim. Então, foi muito boa. Nascer e crescer na comunidade é muito bom, que você tem um ambiente familiar, né? O seu vizinho é seu amigo, né? E aí você começa a compartilhar todas as dificuldades, né? As coisas ruins é porque a todo momento a gente não tem referência, então o bandido passa a ser a referência da molecada, né? E foi aí que entra a parte ruim da minha adolescência, quando eu era criança e adolescente. E né? como que você, os seus pais lidavam com isso? Me parece que a tua família é uma família de atletas, de jogadores de basquete. Tem na sua família. Isso, é isso? Isso. E como é que foi que a sua família lidou com isso ali no teu período de infância, de adolescência, nesse meio? Como é que eles te protegeram e te levaram para o esporte? Eu tive sorte porque meu primo era um dos tops atletas de basquete do Flamengo, então comecei a me espelhar nele. Então a minha saída era estar sempre no clube, assistindo o treino do meu primo. Foi aí que eu comecei a participar. Como é importante ter uma referência, Exatamente. né? Uma referência positiva. Exatamente. Foi aí que eu passei a maior parte da minha adolescência dentro do clube. E aí que surgiu o teu interesse pelo esporte. Exatamente. E aí é até engraçado, mas triste, que eu tenho uma foto antiga, né, que uma boa parte dos meus amigos de infância da minha comunidade ou estavam presos ou já faleceram, todo mundo junto, e a parte dos meus amigos, né, a foto de time de basquete, estão todos vivos. Né? Então faz muito eu refletir sobre isso, né, que o esporte realmente me salvou e me direcionou por um lado muito bom. Né? E foi essa história de vida que fez com que você percebesse que você tinha que fazer alguma coisa dentro da sua comunidade. Existe uma postura política dos atletas americanos que realmente eu resolvi tomar. Assim, tu tem que dar de volta para a comunidade o que você conseguiu, né? Então, já que o basquete me ajudou muito, por que não levar o basquete para a comunidade? Foi aí que surgiu a ideia de montar um grupo. Na verdade, esse grupo foi montado para jogar um torneio de bairro. E aí, como as crianças começaram a assistir os treinos e despertaram interesse pelo esporte, foi aí que a gente decidiu montar uma escolinha de basquete. Esse primeiro grupo que formou a escolinha, eram todos atletas da Cruzada ou não? Como é que vocês se uniram? Como é que vocês se conheceram? Como é que tudo aconteceu? Só um atleta que era de fora, a maioria era da Cruzada. Mas ninguém sabia jogar basquete. Na verdade, só tinha eu e meu tio que sabia jogar basquete, mas esse amigo de fora. E foi aí que a gente começou a recrutar a galera. Pô, você pode fazer isso, pô, você pode fazer isso. Quer jogar com a gente? A gente tava armando uma peladinha lá, vai lá brincar com a gente. A gente começou a convidar a galera foi despertando interesse. E foi aí que a gente começou a ensinar, né, o básico do basquete para eles. E aí foi muito bom, né? Que aí a gente formou uma família ali que tá até hoje, né, dando frutos. Ou seja, a escolinha acabou nascendo naturalmente. Exatamente. Vamos ver aqui um trechinho aqui de um vídeo seu para a gente conversar depois. Sou morador da Cruzada São Sebastião, para quem não conhece. Cruzada São Sebastião fica localizado no Leblon, uma das áreas mais caras do Brasil. Né? Cruzada são 10 prédios, foi fundada em 1957 pelo Dom Helder Câmara, exatamente para ter essa agregação dos pobres com ricos, né? Eu sou um dos fundadores do Basquete Cruzada.
É um projeto social que a gente procura ensinar basquete às crianças e através do basquete a gente educar, dar oportunidade para elas. E aí através dessa escolinha que a gente formou, foi formando algumas equipes, mas não com o intuito de participar em si, dar oportunidade a ela para as crianças para se ingressarem em clube, né? E a gente conseguiu formar vários atletas, graças a Deus. Perdemos poucos atletas para o tráfico, né? A principal foco do projeto é transformar em cidadãos, né? Como o projeto não tem sustentabilidade, nós decidimos vender camisa para sustentar o projeto. Até porque a gente depende de material, comprar material para as crianças. Às vezes tem que fazer algumas viagens e levar a criança, fazer lanche, né? Alguns passeios. Então a gente precisa ter um fundo, né, de dinheiro para poder estar fazendo essas ações. A gente começou a vender a camisa 2 anos atrás, né? Foi 15 de novembro de 2014, que foi um estouro. Na verdade, a gente vendeu tantas camisas que a gente não começou só a se autossustentar, como a ajudar outros projetos, como judô, jiu-jitsu, boxe. Nós temos handball, futebol, estendemos projetos para outros lugares, do tipo Jardim Botânico, lá tem o Horto, a comunidade do Horto, tem comunidade no Cantagalo, em Ipanema. Então, você fala nesse vídeo que essa comunidade foi criada para integrar o rico ao pobre. Isso aconteceu, de fato? Como é que é? Existe essa integração, assim? É um pouco difícil, né? Eu estou começando a estudar, assim, a história da cruzada, né? E percebe-se que a gente se sente um pouco excluído ainda do bairro em si, Leblon, né? Você acha realmente pouco ou você está sendo otimista? Acho que eu estou sendo otimista. Porque é muito difícil. Esse projeto do Dom Helder Câmara foi contra muitas pessoas ali, né? Se você pesquisar na internet, tem muita gente falando que não era para ter feito. Tanto que um tempo depois Dom Helder foi exilado daqui, tiraram ele do Rio de Janeiro. E o projeto dele era para fazer em vários lugares, né? Inserir o pobre em apartamentos, em lugares que possam ser habitável, né? E muitas pessoas não queriam esse tipo de prédio na Zona Sul. Ainda mais o Leblon, que é um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então a cruzada ali é uma resistência total. E esse projeto, você fala em resistência, esse projeto me parece ser de extrema resistência, né? Porque esse projeto, me parece que ele vem para competir, né? Por exemplo, com o tráfico, enfim, com as coisas que não são boas, que geralmente acontecem dentro de uma comunidade. E como é que é esse processo, fazer com que essa criança se interesse pelo esporte, fazer com que essa criança se interesse pelo estudo? Como é que é isso? A referência tem que estar lá do lado. Eu sou a referência lá. Ou Nossos seja, professores... Vocês têm que ser referência o tempo todo, isso é uma obrigação. Integridade o tempo todo, tem que cuidar da sua própria integridade. Então, nossos professores são um exemplo na comunidade, né? Eu sempre falo para eles, o Basquete Cruzada é um projeto revolucionário. É um projeto que não aceita apoio político, que está ali para criar oportunidade para as crianças que participam. Por isso, então, eu imagino que a gente vê pelo vídeo que você mostra as camisas como uma forma de renda, de manutenção desse projeto. É difícil, então, tocar isso, conseguir apoio financeiro para tocar esse tipo de projeto? É muito difícil para qualquer outro projeto social, é muito difícil. Então, por isso, esse ano a gente está dois anos nos estruturando, ajeitando a documentação, e aí a gente vai tentar buscar apoio de empresas. Ou seja, vocês vão se transformar numa ONG, numa organização não governamental, porque você acha que esse processo facilita para que vocês consigam apoio para poder tocar e crescer, enfim. É que, na verdade, a gente pensou que não é só uma escolinha de basquete agora. Então, a gente percebeu que
A gente pode ajudar muito mais, a gente já ajuda bastante e a gente pode ajudar muito mais. O que é além do basquete? A gente tem Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, Handball, Futebol. Estamos expandindo para outras comunidades e a gente percebe que as comunidades necessitam de um projeto desse. E a gente não quer só estar atualizando no esporte, a gente está preocupado realmente com a parte acadêmica. É exatamente isso que eu ia perguntar. Além do esporte, o que é mais esse projeto, né? Porque tem que ser muito mais que o esporte, né? E a gente está tendo um problema muito sério lá, porque a gente está 2 anos e meio tentar criar uma biblioteca comunitária, que é muito importante, até porque nossas atividades lá, esportivas, acontecem à noite. Então a nossa ideia é ter uma biblioteca comunitária durante o dia, porque aí quem estuda à tarde vai para a biblioteca de manhã, quem estuda de manhã vai para a biblioteca à tarde. E a gente tem apoio das escolas, das universidades locais para dar todo o suporte de aula de história, aula de matemática, reforço escolar, né? Então a gente não conseguiu ainda esse espaço, que é muito importante, não só para as pessoas que fazem parte do projeto, mas para a comunidade em si. Agora, é fácil convencer um garoto a estudar, a praticar um esporte e ter uma outra perspectiva de vida? É difícil, até porque quando a gente está ali na quadra, a gente tem uma linguagem. Quando ela está em casa, é outra linguagem. Os pais não acompanham muito os atletas, né? As crianças. Isso é a dificuldade que a gente tem em todo projeto social dentro de comunidade, né? Os pais não vê ali o esporte como um futuro, assim, não, pode ajudar, pode... Eles não veem isso. Então a gente tem uma linguagem completamente diferente dos pais. A gente precisa que os pais acompanhem mais as crianças, entender a nossa linguagem, entender a importância do esporte inserido na vida deles, né? E assim a gente pode caminhar junto, né? Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito com todo mundo, né? Você tem que te preocupar com a parte esportiva, com a parte didática, acadêmica, de conscientizar os pais, ou seja, é um projeto que tem que envolver toda a comunidade. Exatamente, até porque eu falo para eles lá, eu não prometo para ninguém, nenhum garoto que entra lá, eu não prometo para ele que ele vai ser jogador profissional de basquete, que vai jogar na NBA. Ali o basquete cruzado é para criar oportunidades. E essa oportunidade pode ser qualquer outra coisa que não seja, por exemplo, a violência. Exatamente. Né? Ali a gente tem aluno que está estudando na Escola Cell, tem aluno que conseguiu o curso de inglês no Brasas. Ou seja, oportunidades que foram surgindo na vida dessas crianças. Exatamente. Através do projeto. Exatamente. Inclusive agora a gente tem um grupo que vai ter um tratamento de dentista, né? Tem um grupo agora que a gente conseguiu para ter aulas de yoga toda quinta-feira. Então as coisas são oportunidades que vão oferecendo, vai aparecendo e eu vou inserindo no projeto, que é bom para a molecada. Ou seja, uma forma de competir com o que não deve, né? Eu vou para o intervalo, mas já a gente está de volta. É no piscar de olhos.